Bruno, se eu consumir café, eu vou ter um risco menor ou maior de morrer? Essa é uma pergunta importante. E, no geral, Ortega, em relação à mortalidade, o café é protetor. Eu vou tentar explicar um pouco melhor isso. Na verdade, consumo de café e mortalidade, e como boa parte dos benefícios, é uma curva em J. O que significa isso? À medida que eu consumo café, meu risco de morte por todas as causas, ela diminui. Até que chega um ponto que essa curva inverte o sentido e aí começa a aumentar de novo mortalidade e, de novo, depois de uma quantidade X, o meu risco de morte se iguala ao de quem não toma, tá? Isso é uma curva em J que a gente chama, né? Então, assim, qual o maior benefício? Olha que interessante, essa vai assustar boa parte das pessoas, tá? O maior benefício em relação à redução de morte por todas as causas, Ortega, acontece ao redor de 500, 600 ml de café filtrado por dia. Café reduz mortalidade por todas as causas, até um consumo diário de 500 e 600 ml. A partir desse volume, eu começo de novo a voltar a aumentar a mortalidade. Mas aquela pessoa que bebe muito, muito café, só vai ter o mesmo risco de quem não bebe quando ela consumir por volta de 1,2 litro ml de café por dia. Ou seja, a gente está falando de uma faixa extremamente ampla em relação ao consumo como sendo seguro, lembrando que esse consumo ao redor de 500, 600 ml de café por dia é o que traz o maior benefício em relação à mortalidade por todas as causas, e isso foi visto exatamente nisso que a gente chama de estudo epidemiológico, Ortega. Tem um estudo epidemiológico que acompanhou mais de 1 milhão de pessoas, é um estudo americano, obviamente, que acompanhou mais de 1 milhão de pessoas ao longo do tempo. E se estudou o hábito dessas populações. Essas populações respondiam um questionário de quanto tomava de café, de quanto se fumava, se não fumava. E quando a gente observa especificamente o hábito de tomar café, o grupo que morreu menos, que tinha menor taxa de mortalidade, era o que consumia ao redor de 450 a 600 ml de café por dia. Para o coração, o café faz bem ou faz mal? Então vamos de novo, agora tem alguns grandes highlights, né? Então vamos falar de mortalidade por causas cardiovasculares. E aí a gente pega a doença coronária e AVC, que são as principais causas de morte, né? E se a gente estuda isso também, a gente vai ter o mesmo benefício em relação à redução de morte cardiovascular e acontece também o maior benefício por volta desse volume de consumo, 450 a 600 ml. Se a gente for pensar em cardiologia ainda, Ortega, tem também pacientes que desenvolvem insuficiência cardíaca, que também é uma causa muito importante de mortalidade e de sintomas em cardiologia. O consumo de café também, nessa taxa, se mostrou protetor contra o desenvolvimento de insuficiência cardíaca. Uma das coisas que explica esse benefício, obviamente, é essa atividade antioxidante, mas existe uma proteção muito grande em relação ao diabetes. E a proteção para o diabetes, nesses estudos epidemiológicos, ela é linear. Para cada xícara grande de café que eu tomo por dia, eu reduzo o meu risco de desenvolver diabetes em 7%. Ou seja, se eu tomo uma xícara todos os dias, eu tenho um risco 7% menor de desenvolver diabetes. Se eu tomo 2 xícaras por dia, eu tenho 14% a menos de risco de desenvolver diabetes. Se eu tomo 3, 21%. Se eu tomo 4, 28%. Esse risco é linear, né? Arritmia. Muita gente me pergunta, não, café aumenta a arritmia. Muito pelo contrário, a gente hoje em dia tem 2 grandes estudos mostrando exatamente o inverso. E uma associação inversa entre consumo de café e internação por arritmia. Ou seja, quanto mais café eu consumo, menos internação por arritmia eu tenho naquela população. E isso também é extremamente interessante. Tem muito claro, Ortega, uma associação entre consumo de café e menor incidência de depressão. Então, em relação aos transtornos depressivos, o consumo de café ele é protetor, tá? Então, existem vários estudos mostrando isso, que consumir café habitualmente reduz as taxas e a incidência de depressão. Mas em relação à depressão, transtorno do humor,
existe uma associação inversa entre consumo de café e depressão, né? Ainda nessa questão de relação com a psicologia, psiquiatria, o café é um coadjuvante muito importante no tratamento de abstinência e no tratamento contra a dependência, por exemplo, de álcool e drogas ilícitas, tá? Tem vários estudos demonstrando isso, que quando você quer livrar uma pessoa do vício de álcool, ou, por exemplo, quando você quer fazer com que uma pessoa se torne abstênica do consumo de drogas ilícitas, o café é um adjuvante muito interessante no tratamento, potencializando o sucesso aí dessas tentativas de tratamento de dependência de álcool e outras drogas. Então, existe uma interação bastante interessante do próprio consumo de café com a psiquiatria e com a psicologia de uma forma geral. E com relação à parte neurológica, também acho que isso é um outro ponto que a gente já comentou uma outra vez. O café faz bem, faz para Parkinson, para demência? Existe uma associação também inversa entre consumo de café e doenças neurodegenerativas, tá? Então existe uma associação inversa entre consumo de café e doença de Parkinson, entre consumo de café e demência. O que eu quero dizer com isso? Associação inversa. O consumo de café se correlaciona com menos demência e menos Parkinson, tá? Um dos motivos disso é a própria ativação que a cafeína causa, né? Aquela facilitar processo de memória, processo de atenção, mas como o café é rico em antioxidante, lembrar que essa atividade antioxidante tem uma ação neuroprotetora também. Então existe essa associação aí inversa entre consumo de café e as doenças neurodegenerativas. Além disso, lembrar que a AVC é uma doença cardiovascular, a gente já falou um pouquinho sobre benefício cardiovascular. Existem alguns estudos mostrando que mulheres que consomem café ao redor de 3 a 4 xícaras grandes por dia têm um risco de AVC 20% menor do que uma mulher que, por exemplo, não consome café. Então, também em relação às doenças neurológicas, seja as doenças vasculares neurológicas, como AVC, existe uma relação protetora, e também as doenças neurodegenerativas, de uma forma geral, também existe uma associação de consumo com proteção. Criança pode tomar café? Tem um estudo muito legal conduzido aqui no interior de São Paulo, Minas Gerais, que estudou escolas e fez um estudo assim, que passou a oferecer café com leite na merenda escolar das crianças. E aí observou em relação ao aprendizado o que acontecia com as crianças que aceitavam o café com leite e as crianças que não tomavam café com leite, tomavam outra coisa, suco. E aí se demonstrou por A mais B que as crianças que tomavam café com leite na escola tinham melhor desempenho escolar, tiram notas melhores e aprendiam mais. Disso surgiu um projeto de lei em alguns municípios do interior de São Paulo e também de Minas Gerais, que obrigam as escolas a oferecer café com leite na merenda da escola. É óbvio que as quantidades são menores do que normalmente um adulto consome. A gente geralmente pede para consumir também café com leite, né, por conta do benefício do leite, de uma fonte de cálcio nessa idade, mas que o consumo se correlaciona com melhora das notas, melhora do aprendizado na escola. Isso é muito interessante, né? Então, para as crianças, eu digo sempre que se ele gosta de café, se é uma criança que consome café com leite, não há por que inibir ou coibir esse consumo. Provavelmente o desempenho na escola dele é melhor do que se ele não consumir. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.